Olá, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje estaremos indo para a parte 5 deste livro, Bom Dia Espírito Santo, do autor que é o pastor Benihim. Se você que agora está aqui e ainda não se inscreveu, peço que nos ajude, se inscreva em nosso canal e deixe também o seu like. Isso nos ajudará a abençoar mais vidas com este livro Bom Dia Espírito Santo. Os confins da terra. Vivendo em Israel durante a década de 1960, pude sentir o aumento da tensão política. Quase diariamente ocorriam ataques árabes contra Israel, nas fronteiras com o Egito, com a Jordânia e com a Síria. E o exército israelense retaliava regularmente com seus próprios ataques. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para uma possível guerra por exigência do Egito. As tropas das Nações Unidas saíram da faixa de Gaza e da Península do Sinai. Então, em 5 de junho de 1967, aviões israelenses atacaram as bases aéreas no Egito, na Jordânia e na Síria. Foi a chamada Guerra dos 6 dias. Em menos de uma semana, os israelenses destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelenses ocuparam a faixa de Gaza, a Península no Sinai, a Cisjordânia e as colinas sírias de Golã. Israel logo controlou o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua própria extensão. Nunca vou esquecer o dia, no começo de 1968, em que meu pai juntou a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Ele falou: por favor, não discutam isso com ninguém, porque poderá haver alguns problemas com nossos vistos de saída. No começo, o plano era se mudar para a Bélgica. Papai tinha alguns parentes lá, e a ideia de ir para um país de língua francesa parecia estimulante. Afinal, era a língua que eu falava na escola. Mas uma noite, um adido da embaixada canadense foi à nossa casa e nos mostrou um pequeno filme da vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade próspera. Papai tinha 2 irmãos que viviam lá, mas duvidávamos que eles estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. As perguntas sobre nossa ida pareciam crescer diariamente. Houve um momento em que meu pai nos contou que talvez não pudéssemos sair do país antes de 5 anos. A essa altura estávamos todos tão ansiosos para ir embora
que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz uma promessa a Deus. Senhor, orei, se você nos tirar daqui, eu ofereço a maior jarra de azeite de oliva que conseguir encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, levo a uma igreja e ofereço ao Senhor em ação de graças. Em minha formação, fazer promessas a Deus não era incomum. E azeite de oliva era um bem precioso. Então fiz a promessa. Algumas semanas depois, um jovem da embaixada canadense ligou para meu pai para dizer: Senhor Rim, já está tudo resolvido. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o Senhor pode ir embora quando quiser. Não demorou muito, vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Durante os últimos dias na Terra Santa, tive uma sensação forte de que algo importante estava prestes a acontecer. Sabia que estava deixando uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Foi do porto da antiga cidade de Jope, minha Jaffa, que Jonas partiu. E o resultado foi a salvação de Nínive. E quantas vezes subi até a cidadela, o monte alto com vista para o porto, perto do farol, a uma igreja franciscana construída em 1654. Próximo a eles está o local da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro ficou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo ao ouvir a voz de Deus, dizendo para ele receber tanto os gentios quanto os judeus na igreja. Pedro respondeu: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 35. Daquele momento em diante, a mensagem de Cristo se espalhou de Jope para a Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto íamos de carro pela estrada até ao aeroporto, eu me perguntava: será que voltarei a ver esse lugar? Pensei nas freiras católicas que tão amorosamente tinham me educado. Teria visto seus rostos pela última vez pela janela do avião. Dei uma última olhada para Tel Aviv, uma enorme extensão de cubos brancos e cinzas. Atrás de mim havia quilômetros de laranjais verdes. As colinas da Judéia brilhavam suavemente ao fundo. E quando estávamos sobre as águas do Mediterrâneo, olhei para baixo e disse um último adeus a Jaffa.
Havia um nó em minha garganta. Eu tinha 14 anos e era o único lar que tinha conhecido. Sorvete no quiosque. A chegada da família Rim em Toronto em julho de 1968 foi um evento não anunciado. E era assim que meu pai queria. Nenhum comitê de boas-vindas nos esperava. E ele não tinha nenhuma oferta de trabalho. Chegamos com as roupas do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro do que tínhamos vendido em Jaffa. Era o suficiente para um curto período de tempo. Nossa nova vida começou em um apartamento alugado. Que choque desembarcar de repente em uma cultura estrangeira. Eu podia gaguejar em diversas línguas, mas inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que conseguia. Mas papai tinha estudado inglês o suficiente para preencher uma proposta de emprego. E funcionou. Por mais incrível que pareça, ele aceitou o desafio de se tornar vendedor de seguros. Não sei se era o peso de criar uma família grande ou sua confiança natural ao lidar com pessoas, mas meu pai se tornou um sucesso imediato em sua nova profissão. E poucos meses depois, nos mudamos para nossa própria casa. Ficamos muito orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de ir a uma escola católica particular, ia à pública, à escola secundária. E como a maioria das crianças da escola tinha empregos de meio período, eu também quis. Vivíamos no distrito de North York, em Toronto, e perto havia aberto um shopping center novo. Eu me candidatei a um trabalho em um pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Apesar de não ter nenhuma experiência anterior, eles me contrataram. E todo dia depois da aula eu ia para lá. Um sábado, no entanto, entrei em um mercado e perguntei ao gerente: onde posso encontrar azeite de oliva? Preciso do maior jarro ou recipiente que você tiver. Claro que ele encontrou um grande. No dia seguinte, entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri minha promessa a Deus. Coloquei o jarro na frente do altar e disse calmamente: obrigado, Senhor, obrigado por nos trazer em segurança para a nossa nova casa. Meu coração estava tão cheio quanto aquela jarra de azeite. No quiosque, fazia meu trabalho. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei craque em servir o sorvete. Naquelas casquinhas, trabalhava com um colega chamado Bob. Nunca vou esquecer o dia em 1970, quando fui trabalhar e descobri que Bob tinha feito algo muito estranho. Havia colocado pequenos pedaços de papel com versículos das Escrituras
por toda a parede do pequeno quiosque. Achei que ele tinha enlouquecido. Sabia que ele era cristão. Tinha me contado isso. Mas não era um pouco demais. Pensei comigo mesmo: por que está fazendo isso? É para mim? Provavelmente conheço a Bíblia melhor do que ele. Finalmente eu perguntei: qual é a ideia com esses pedaços de papel? Imediatamente ele começou a me dar um testemunho. Achei que nunca pararia. E quando terminou, eu estava determinado a ficar o mais distante possível daquele doido. Por muito tempo tentei evitá-lo, mas era quase impossível. Afinal, tínhamos de trabalhar juntos. Ele sempre voltava ao tema da religião, mas era mais do que isso. Ele queria falar sobre renascer, algo que não estava em meu vocabulário limitado, nem na minha visão das Escrituras. Bob finalmente saiu do emprego no quiosque, mas muitos de seus amigos estavam na minha escola. E nos 2 anos seguintes, fiz o máximo para evitá-los. Pensava: são um bando de esquisitos. Pareciam doidos, falavam como doidos. Era exatamente o oposto das freiras que me educaram. Durante meu último ano na Geórgia, pela segunda vez em minha vida, tive um encontro com o Senhor. Ele entrou no meu quarto e me visitou. Dessa vez da forma de um sonho inesquecível. Em Jaffa, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado na minha frente tinha deixado uma impressão indelével. Mas agora em Toronto, eu não estava em dia com meus estudos das Escrituras. Ainda ia à igreja, mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Foi totalmente inesperado e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair, e seguia para um abismo profundo e infinito. Se você, meu querido, que chegou até aqui, não perca, querido, o próximo capítulo que estaremos aqui compartilhando neste mesmo canal, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Peço também que nos ajude dando o seu like, e que assim Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.